Hoje eu vou falar de um filme muito especial para mim, Estômago. Primeiro longa-metragem do diretor Marcos Jorge, que foi meu primeiro longa-metragem também. Deixa eu ver essas duas coxinhas, por favor. Uma produção pequena que provou que uma história bem contada, boa, com bons atores, faz um ótimo filme. É R$3. Não tem dinheiro não, senhor, não, moço. Eu tava com fome. Você? Como é que faz, então? Eu tô aqui pra sustentar vagabundo. O que eu posso fazer, hein, moço? Sexo, comida e poder são alguns dos ingredientes que levaram o Estômago a conquistar o prêmio do público no Festival do Rio de 2007 e deslancharam a carreira do diretor, dos roteiristas e do elenco. Porra. Cozinha boa pra caralho. Você mesmo que fez? Sim, senhora. Ih, ó o cara me chamando de senhora. Prazer. Me chamo Iria. Raimundo Neto. Esse é o País do Cinema e eu já comecei hoje o programa dizendo que eu vou falar de um filme muito importante para mim. Eu tô aqui com os meus conterrâneos, o Marcos Jorge, a Cláudia da Natividade, diretor, roteirista alma do filme Estômago. Arrepiei de recebê-los aqui. Como é que surgiu a vontade de realizar um roteiro, um filme como Estômago? Nós vínhamos, né, de 2 curtas-metragens que tínhamos rodado em Curitiba, que tinham tido uma grande repercussão, foram 2 curtas muito premiados, O Encontro e Infinitamente Maio, e era o momento de fazer um longa, assim, era o momento de fazer uma empreitada maior, né. Eu estava escrevendo Corpos Celestes com outros parceiros, e a Cláudia insistia que a gente devia fazer um projeto de baixo orçamento, com uma coisa que a gente gostasse mesmo, um projeto mais específico. E um amigo meu, Lusa Silvestre, enviou para a gente alguns contos não publicados ainda, foram publicados muito depois, com o filme já pronto, e eram contos sobre comida. E tinha uma história de um cara que, cozinhando para os outros na cadeia, ganha poder na sua cela. Aí esse conto me encantou, eu falei, vamos fazer um curta, né? E eram 2 páginas. Eram poucas páginas. Era só a parte da cela, só a parte dentro da cadeia. Você passava só na cadeia. Essa coisa do cara cozinhando, ele ganhava poder e ganhava prestígio com as outras pessoas da cela. Aí eu chamei o Lusa, falei, eu nem conhecia pessoalmente o Lusa, eu tinha enviado um convite para ele para ver o meu segundo curta, ele tinha mandado os contos, tipo assim, o que você acha disso, da cinema? Aí eu falei, vamos fazer um curta. Passou um mês, cara, eu não fiz nada com aquele conto, eu falei, vamos fazer um longa. Liguei para ele e falei, Lusa, tem uma chance, tem um edital de baixo orçamento, vamos fazer um roteiro de longa? Só que para isso a gente tem que inventar toda a história. E ficou natural inventar a história do cara, do Nonato, fora da cadeia. E aí criamos a Iria, criamos o Giovanni, né? A gente vinha da Itália, a gente morou 10 anos na Itália. Com essa experiência, e em um mês a gente estendeu o roteiro. E foi incrível, porque como tinha um prazo muito específico para o edital, a gente escreveu o roteiro em um mês. O roteiro se chamava Uma História Gastronômica. Não vencemos o edital. Naquele ano. Ah, é. Não ganhamos. Ganhou, né? Não ganhou. Mas foi uma delícia escrever o roteiro. Aí no ano seguinte, A gente trocou o título. o título, basicamente. E o filme ganhou o E edital. entregou o meu projeto. Mesmo projeto, Então, é. do título. Aí, claro, desse momento até a gente filmar, o roteiro sofreu muitas evoluções, a gente trabalhou muito. Pra você ter uma ideia, uma curiosidade, o filme começava, esse roteiro começava com o nascimento do Nonato numa tapera no Nordeste. A câmera vinha do alto, atravessava o teto da tapera e a mãe dele estava dando a luz ao Nonato numa cozinha, porque a tapera era só uma cozinha. Então o Nonato nascia na cozinha. E tinha um parto, eu quase filmei esse parto. Eu chamei o pessoal lembra quando a gente foi mas filmar? essa foi uma das O cenas parto do cortadas Nonato por quase budget, aconteceu. por orçamento. Essa foi uma cena que teve que cair por orçamento, porque não tinha... Vocês sentem falta dela? Não, nenhuma. Nenhuma. Quando ele estava para nascer, em cima da hora mesmo, a mãe dele morreu. A sorte é que os médicos daquela época eram bem melhor que os de hoje. No apuro, um médico enfiou a faca na barriga da mulher morta e tirou o menino de lá, vivo.
Depois desse milagre virou costume. Qualquer um que nasce de parto assim mais dificultoso pega o nome do santo. Foi o que sucedeu comigo. Raimundo Nonato. É eu. Misturamos as duas ideias, a do Lusa, do cara na cadeia, com o que acontecia com ele antes de ir para a cadeia. Então, a gente já escreveu o roteiro com essa forma definitiva. A forma do filme, que é muito, muito particular no filme, narrativa, ela já foi definida antes de escrever o roteiro, na escaleta. Ô, Marcos, era muito ruim o outro título, hein? Pois é, faltava pegada. Porque título é uma coisa estranha. Por outro lado, né, Estômago é um título muito duro visceral, também, né? Um Visceral, título visceral, tem tudo a ver com o filme. Mas, por outro lado, é um título difícil para distribuição, né? O distribuidor odiou, né? O Bruno odiou o título. Ele queria mudar o título de qualquer maneira, né? A gente bateu o pé, mas ele queria mudar de qualquer maneira. Ele queria um título fantasioso, mais fantasioso. É que filme de comida é sempre bonitinho o título, né? Água com chocolate, né? Tudo bonitinho. Enquanto que esse é um filme de comida que tem um título de comida, que tem a ver com comida, né? Entrei. Ô, Parmalat, o sapato. O sapato, porra. Tua mãe não te deu educação não, caralho? Quando eu visitei a primeira vez, eu até fui com o Rodrigo Satti, a primeira vez visitar a cadeia. Ela estava ainda completamente cheia de prisioneiros. Foi uma experiência muito complicada, porque a gente teve que atravessar os corredores da cadeia, visitando a cadeia junto com o chefe, né? E com um corpo de guardas do nosso lado, assim, tipo 8, 10 guardas de cada lado. E a gente ia passando pelos presos, os presos eles tinham que virar para a parede, para não nos olhar diretamente, eles tinham que virar para a parede. Um grupo de presos foi colocado embaixo de uma escada, com uma cela, assim, e praticamente colocado... Uma U, isso uma U. Isso, uma U. Enjaulado embaixo da escada, né? E foi uma sensação horrível, uma energia horrível, né? A primeira vez que a gente visitou essa cadeia. E a gente tinha permissão para filmar na cadeia, em alguns setores, porque a cadeia ia continuar funcionando. Então, a gente não teria tido nunca o Estômago se não tivesse tido essa coincidência de ter a mudança do presídio, né? Do presídio central de Curitiba, que é num bairro nobre, para uma região periférica, né? E aí, quando nós soubemos que ia ter essa mudança, que ia ter uma liberação de praticamente o presídio inteiro para o filme, a gente esperou acho que uns 4 meses. Porque a ideia inicial era fazer uma cela num estúdio, falsa. A nossa cela falsa num estúdio, e filmar 2, 3 diárias de corredor. Corredor, né? só, né? Porque o fato da gente ter filmado lá dentro, num presídio de verdade, com tudo de verdade, aquilo impregnou a gente. Até era difícil pra gente filmar. A nossa energia era difícil, mas isso impregnou o filme de tal maneira e acho que deu muita verdade pro filme naquele momento. Botar um pouquinho de alecrim Pimenta do Reino, isso aqui virou outra coisa. Tá resmungando aí, rapaz? Tá resmungando aí, porra. Se botar um pouquinho de alecrim e Pimenta do Reino, melhora a comida. Aí, sabe cozinhar, Parmalat? Sei sim, eu trabalhava com isso. Chega aí. Chega aí, porra. Se nós arrumar essa parada aí e pimenta, tu cozinha pra nós? O banquete, a coisa da comida é muito... o filme todo gira em torno, né? Da comida, né? E eu lembro que você falava as cores da comida. Então, a comida era mais uma personagem dentro do filme fortíssima. Como é que é lidar com essa personagem dentro desse filme? Difícil, caro. É isso que eu falo, Caro, difícil. Tinham cozinhas improvisadas em todos os lugares, no meio da rua, nos sets. A gente fritava coxinha no meio da rua, lembra das coxinhas? Sou sincera, não. Eu já sabia cozinhar antes, agora as coxinhas que me ensinou foi o seu Zumiro. O senhor quer falar com o seu Zumiro, hein? Não, não quero nada com o Zumiro. Agora, se foi o Zumiro que te ensinou a fazer a coxinha, você deve ter uma mão boa. Porque a dele fica uma merda, uma merda.
Não, Assim, coxinha, vai sei uma lá, a gente quantidade partiu de umas comida. 20 coxinhas. Olha, foram... Qual que você eu comeu? comi inteira, pelo Você, menos umas você 12. consegue comer goiabada hoje Não, ainda? goiabada, Voltou? sim. Não, eu não como é gorgonzola. Você não come mais gorgonzola? Deu trauma, acabou com a minha vida com gorgonzola, eu não consigo nem o cheiro. Eu imagino. É porque eram nacos e nacos, então meio, Um atrás quase do meio outro, quilo né? de gorgonzola. Aquilo foi um brincadeira. pouco exagerado, Aquilo né? foi. Mas a cena ficou incrível, né? Ficou Assim, incrível. Na terceira eu já mastigava e fazia assim, pro lado. Ele, não, eu quero o beijo com o queijo na boca. Eu falei... Eu me lembro, aquela cena foi a mais difícil A pra mais você. difícil do filme inteiro Não foi foi cena essa. nua, não, foi a cena do gorgonzola. Não, eu fiquei uns 3 dias saindo era o cheiro de caso, gorgonzola, esse de alho, de mim, sei lá o que eu cheirava, um gorgonzola inteiro. Esse conceito visual do filme, você já tinha essa ideia pronta na sua cabeça que você queria as cores do filme? Isso era a ideia. Antes de conhecer o Conto do Lusa, antes de começar a escrever O Estômago, eu tinha um desejo, fazer um filme de comida brasileiro. Um filme... Eu gosto muito de filmes de comida, né? Filmes de comida são clássicos, né? Então, a minha ideia era fazer um filme de comida. Quando o Lusa me falou, tem uns contos de comida, meus olhos brilharam. Porque eu achava que tinha uma ocasião de fazer um filme universal e brasileiro, com comida brasileira e comida de boteco. É o que a gente Por que tem muita comida de boteco no filme? Porque era o nosso desejo. No Conto do Luz, a gente falava de comida de cela, que o cara organiza Melhorava, a comida. né? A coisa da coxinha, a coisa da sobremesa, a coisa da comida do restaurante italiano, sim, mas não de alto nível, ela nasce de um desejo, fazer um filme assim. Então, uma das primeiras coisas que eu escrevi no comecinho do roteiro, as panelas são sujas, amassadas, o azeite ele é feio, ele é velho, mas a comida é apetitosa, você tem vontade de comer. Isso estava escrito no roteiro, então essas linhas guiaram todo o trabalho de todo mundo. Tudo tinha que ser apetitoso, inclusive os personagens. Né? Os personagens também são apetitosos. A Íria era isso, era apetitosa a Íria. E se precisa pensar bem, essas poucas palavras guiaram todo o filme. Então o filme tem um conceito muito forte por causa disso. O que me fascinou no conto, em que eu vi que tinha uma coisa mais legal do que simplesmente um filme de comida, era a relação entre cozinhar e ganhar poder, que já estava no conto original e que a gente replicou na relação do Nonato com a Íria. Né? Comida por poder, sexo, né? Sexo, poder e comida é relacionado. Né? Isso é muito comum, isso é muito humano. No mundo inteiro se entende, não é à toa que o filme viajou no mundo inteiro, porque é muito universal. Agora, eu vou te fazer algumas perguntas aqui. Uma crítica feita na Folha de São Paulo pelo Sérgio Riso diz: Estômago vive de soluções engenhosas do roteiro, mas renuncia um pouco mais de identidade própria em nome de uma embalagem genérica. As espertezas do enredo atrapalham a construção, você acha, da dramaturgia? Ele diz, se sobrepõe a ela? Essa crítica é uma crítica que foi feita várias vezes, né? Eu me lembro que uma das coisas que mais me agrediu quando eu estava dando a coletiva do Estômago em São Paulo foi um telefonema de alguém que eu não me lembro mais. E ela me disse, cara, no telefone, o Estômago tem um roteiro tão acertado, tão redondinho, tão amarradinho, que você não acha que ele vai ser muito criticado por causa disso? Aí eu pensei em um segundo, eu falei assim... Respondi, mas duramente, eu fiquei muito irritado com isso. Eu falei, eu tenho certeza que o Estômago vai ser criticado por isso. Porque é difícil pra caralho pra amarrar um roteiro. Os roteiros dos filmes brasileiros não são amarrados também, porque a gente não consegue, porque tem que trabalhar pra caralho. Então, quando você amarra pra caralho um filme brasileiro, um roteiro, ele vai ser criticado, porque num panorama em que as pessoas fazem roteiros não amarrados, amarrar um roteiro como se deveria, na verdade, fazer, é uma coisa que agride os outros. Quer dizer... Essa é uma crítica muito interessante, como se você fazer bem feito algo. E uma coisa que
modestamente, o último meu filme, O Mundo do Cão, ele tem um roteiro muito elaborado. Você pode criticá-lo por vários motivos, mas ele é muito bem amarradinho. Porque eu trabalhei anos no roteiro. Eu sou um cara que trabalha obsessivamente nos roteiros. Então, esses pequenos detalhes que a gente falou, né? Essas coisinhas que estão aqui, no começo do filme, elas estão anunciadas e elas vão ser recolhidas depois de 1 hora, é uma coisa difícil de fazer no roteiro. Só que os críticos, às vezes, pensam que isso tiraria o quê? A inocência do filme, a ingenuidade e, sobretudo, a improvisação. Na verdade, eu acho que é o contrário. Quando você tem um roteiro bem amarrado, é que os atores realmente podem ser livres para improvisar, porque eles têm uma estrutura forte sustentando a história. Ao mesmo tempo, eu reconheço que essas pequenas brincadeiras de roteiro, elas são para quem sabe apreciá-las. Tem que ter senso de humor. No outro dia mesmo eu tava vendo o programa daquela mulher loura que tem aquele papagaio. Louro. Essa mesmo. Caralho. Ela tava fazendo um macarrão. Um macarrão que é a minha cara. Alcaparra, tomate, alixe. Alixe? Alixe, coisa fina. Você não faz o que não? Faz não, senhora. Chama macarrão a putanesca. Ave Maria, puta vesga. Puta vez o quê? É putanesca. É italiano, não tem nada a ver com puta, não. É italiano, é chique pra caralho. Puta... Também na Folha, o Josimar Mello disse que o filme tem momentos chatos de explicações professorais sobre pratos e vinhos. Esse mesmo crítico faz uma ressalva de que as melhores explicações do cozinheiro são as confusas. Aí ele cita um exemplo que é do molho putanesca, depois que ele fala para outra pessoa, dizendo não tem nada a ver com puta, não. Né? O putanesca, que ainda depois então, da ilha... O Josimar fez ele diz no final da crítica dele, essa crítica eu me lembro, porque o Josimar é um cara super importante. Eu fiquei esperando um tempão que ele falasse no filme. Mas claro que isso que ele fala, claro que, veja bem, eu não fiz o estômago para o Josimar. E nem o estômago foi feito para um crítico requintado de comida do nível dele. Eu fiz o filme para o público brasileiro. Eu fiz o filme para o cara que come no boteco. Então, assim, eu reconheço na crítica dele. Mas tem uma coisa que ele disse na crítica dele que eu fiquei ofendido. Ele insinua que a cena da putanesca, eu não sabia que putanesca vem de puta. Quando isso é uma coisa evidente na Itália. A primeira coisa que você come, que alguém te diz na Itália, quando você come uma putanesca, é que o nome deste prato vem do fato de que ele era comido pelas putas. Então, assim, ele insinua no final da crítica dele de que eu não sabia que a piada que eu estava fazendo, na verdade, era uma piada que eu conhecia. E, na verdade, a piada foi escrita por causa disso. E ela vem 2 vezes no filme. Mas você lembra que é uma piada controversa, porque o João Miguel não queria fazer a cena. Ele detestava essa piada. Muito, né? E foi um dos momentos melhores da projeção no Rio, quando o cinema veio abaixo. Da performance dele, né? É um dos momentos ele fica ruborizado quando a Ilha fala. É maravilhoso. E naquela cena tem uma fala sua que é vulgaríssima. Extremamente que eu não tinha escrito, porque eu não teria jamais escrito aquilo. E que você colocou no filme e deixou o filme redondinho, porque aí se desenhou o personagem dela. Ela começa com extrema vulgaridade. Quando ela abre a boca, ela diz uma coisa com extrema vulgaridade. E ela acaba linda, a gente gosta dela. Ela vai ficando uma pessoa que vai além da vulgaridade. Linda, linda. Verão de bosta. Tá frio de lá os penteios da buceta. O que eu lembro muito, assim, de quando a gente começou a trabalhar no filme, você disse, esse filme vai mudar as nossas vidas. E eu posso dizer que até hoje eu não tive nenhum trabalho, nem no teatro, nem na TV, nem no cinema tão gigante, tão importante na minha vida, assim. Esse filme, ele realmente deu uma girada na minha vida. E se eu tô sentada hoje aqui, se o Vicente, Marcela, Gigi, o povo me chamou para fazer esse filme, foi graças a esse filme. Para mim mudou muita coisa. Para você, Estômago, o que ele te trouxe de melhor, o que ele deixou para você? Quer começar a responder, Cláudia? Para mim, segurança. Hoje eu olho um roteiro, né? Eu sei olhar, sei avaliar, sei se ele cabe ou não dentro do meu orçamento, sei fazer. Quando eu pego hoje um novo projeto, eu sei aonde ele vai dar e aonde ele pode dar, né? Então, acho que me deu essa certeza de saber o que eu estou fazendo. E você, Marco? A coisa melhor, mais positiva do Estômago
a certeza, me deu a certeza de que eu nasci para fazer isso. De que eu nasci, não tanto para nascer para fazer cinema, não, mas eu nasci para contar histórias. Eu sou um contador de histórias. Quando a gente projetou o filme no Rio naquela noite, que tão emocionante, que aquela noite realmente mudou a nossa vida, aquele prazer de estar dando prazer para as pessoas através de uma bela história, o prazer que eu sentia na plateia, aquilo me convenceu de que era o que eu queria fazer pro resto da vida. O ruim do estômago, o estômago me deu um peso terrível, que é igualar o estômago. Agora eu preciso fazer outros desse nível, e não é tão fácil, é muito difícil. Tem que trabalhar muito o roteiro, tem que criar personagens originais. Até há pouco tempo eu ainda era o cineasta, entre parênteses, Marcos Jorge / Estômago. Acho que agora eu vou mudar para um outro filme. Né, acho que vamos falar mais do Mundo Cão. O Mundo Cão é um filme que tem uma pegada forte, tem uma impronta, assim, uma coisa muito... E provavelmente metade das pessoas vai me chamar agora Marcos Jorge Mundo Cão e outra metade vai continuar me chamando Marcos Jorge Estômago, né? Mas isso também é verdade para todos nós, né? Todos nós, é o cartão de visita. Então, fazer outro igual a esse, a gente vai fazer outro, tá bom? Poxa. Não, eu tenho certeza que vai fazer outro. Pode fazer tantos outros. E a frase maravilhosa, vamos falar aquela frase que eu escutei no corredor, tava passando pelas prostitutas, porque eu comecei a fazer amizade com as peiras da rua, né? Não, e tá fala a conversando verdade, com as já tinha, né? Você Não, só já, foi eu tinha amizade ali. Você fez laboratório pra caramba. Aí um frio da porra em Curitiba, aí uma fala pra outra assim, caralho, tá frio, hein? Tá frio de gelar os penteios da buceta. Aqui, ó, mas deu pra mim de presente. Peraí, assim, Fabiola, ó, Fabiola, eu não me lembrava que essa frase era de verdade. E aí ele nasce e cai no chão. É o Grande Otelo, né? É. Mas o pai é a mãe dele? Não, a mãe é a mãe, mas é um homem. Não entendi. É simbologia. Mas parece coisa de cavalo marinho. Simbologia.